Saudações a todos os nossos ouvintes. O podcast de hoje vai bem com um café ou com um chá. São só alguns minutos de conhecimento. Hoje, tratamos do tema arbitragem, um método de solução de conflitos alternativo ao Poder Judiciário. A arbitragem é diferente do Poder Judiciário, uma vez que oferece decisões ágeis e técnicas para a solução de controvérsias. Entretanto, é necessário que haja um acordo espontâneo entre as partes, para resolver o conflito sem a utilização do judiciário. Essa opção pode ser pré-determinada num contrato ou pode vir a ser determinada somente após o surgimento do conflito. Além disso, consiste num método privado, ou seja, são as partes que elegem um ou mais árbitros, que devem ser imparciais e com experiência na área da disputa. Em síntese, primeiramente o árbitro tenta ajudar as partes a entrar no acordo. Caso isso não dê certo, ele emite uma decisão, chamada de laudo ou sentença arbitral, que possui força de sentença judicial. Ao contrário do processo judicial, o procedimento arbitral é sigiloso e tem como sua maior vantagem a rapidez na tomada de decisão, principalmente porque da sentença do árbitro não cabe recurso. Hoje, mais especificamente, falaremos sobre o procedimento da arbitragem, considerando todo o conhecimento absorvido até aqui. Assim, como se trata de um método alternativo para resolver conflitos, as próprias partes podem disciplinar o procedimento, contanto que respeitem os limites impostos pelos princípios impositivos. Ou seja, as próprias partes podem fazer um acordo de como vai funcionar o negócio. Entretanto, caso as partes não disciplinem o procedimento, surgem então 3 possíveis efeitos. O primeiro efeito é que serão seguidas as regras do órgão arbitral eleito na arbitragem institucional. Assim, se existir um órgão que possui regras genéricas, essas serão seguidas, caso as partes não queiram fazer tudo do seu próprio jeito. O segundo efeito ocorre caso não haja regras oriundas desse mesmo órgão arbitral, e assim, os próprios árbitros disciplinarão o procedimento. O terceiro efeito consiste na possibilidade de haver um aditivo à convenção arbitral, como se fosse um documento a ser enxertado na convenção. Esse documento é assinado pelas partes, e tudo isso se o árbitro entender que algum ponto da convenção de arbitragem precisa de algum esclarecimento. Ademais, dentre algumas regras a serem observadas nessa forma de solução de conflitos, já é esperado que haja a tentativa de conciliação, no início do procedimento. A conciliação está prevista no parágrafo 4º do artigo 21 da Lei de Arbitragem. A tentativa de conciliação é tão importante que a sua ausência pode fazer com que todo o procedimento seja nulo, se alguma das partes tocar nesse ponto, na primeira oportunidade que tiver. Ou seja, a tentativa de conciliação é uma imposição, uma exigência, e não é só uma sugestão. Adiante, quando se fala em revelia no procedimento arbitral, não pode haver confusão com a revelia do processo civil. No processo civil, a revelia é o que acontece quando o réu não se defende no processo. Aí é como se o réu tivesse confessado tudo que o autor falou no começo do processo. Na arbitragem, a revelia é traduzida pela total ausência de atos ou, em outras palavras, pelo abandono do processo pela parte, sendo que mesmo assim a sentença arbitral ainda pode ser válida. Igualmente, a comunicação dos atos processuais também se distingue do que ocorre no processo judicial, pois deverá observar o que foi convencionado pelas partes. É possível comunicar decisões dos mais variados requerimentos, como arguições de impedimento ou suspeição, designações de audiências para produção de provas, juntada de documentos, caso em que as partes serão sempre intimadas, ou seja, sempre terão oportunidade para dar o seu parecer sobre esses documentos. Consiste em comunicação arbitral até mesmo a sentença. O importante mesmo é que a parte tome ciência inequívoca do que está acontecendo no processo. As custas desse procedimento também seguirão o que foi convencionado pelas partes, mas geralmente aquele que provocou a arbitragem adianta as despesas, que depois deverão ser suportadas por quem perder a disputa. Assim, podemos concluir que há sucumbência na arbitragem.
Quando se fala em pedido contraposto, conhecido como reconvenção no processo civil, podemos concluir sim pela sua possibilidade dentro do procedimento arbitral. O pedido contraposto consiste na possibilidade do réu, que está sendo processado, também fazer um pedido contra o autor no mesmo processo. Assim, se um fornecedor busca que o comprador pague pelas mercadorias, o comprador também poderá discutir a eventual má qualidade do produto fornecido, pedindo que seja indenizado por isso. Para finalizarmos, vale lembrar que a intervenção de terceiros é possível no procedimento arbitral, desde que esses terceiros estejam vinculados à convenção que rege o processo. Eles podem ainda ser convidados a intervir no procedimento, se houver conexão, litisconsórcio, coligação ou oposição. Agora, compartilhe esse podcast com algum amigo ou conhecido e vamos espalhar a semente do conhecimento. Pois, como diz Pascal, ninguém é tão ignorante que não tenha algo a ensinar, e ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender. Muito obrigado!